Olá, estou de volta para continuar, o assunto que iniciamos no vídeo anterior sobre a formação da mente criminosa. Agora nós vamos entender com mais detalhes o que eu chamei de falha ambiental. Para a psicanálise, mais do que qualquer outro motivo, é exatamente esse ambiente deficitário que vai estar propenso à formação da chamada personalidade criminosa. Vejam que quando eu falo do tipo criminoso, eu não estou falando só especificamente do psicopata, do sádico. É lógico que existem níveis de criminalidade. Nós temos o criminoso, cruel, como aquele criminoso até ocasional, situacional, que não tem nem mesmo esse quadro, essa estrutura criminosa de caráter, Mas o que eu quero que vocês entendam, que quando nós falamos desses delinquentes, de alguém que está quase que sempre propenso, ao mal, está propenso ao crime, ao roubo, à tortura, nós estamos falando de uma montagem específica. Eu lembro recentemente, de um caso de um menino de 11 anos que já havia roubado mais de 10 vezes carros. Era sempre preso pela polícia, Então é lógico que uma criança com 11 anos não pode ter nascido criminoso, Essa ideia de que ele já nasceu com uma certa tendência criminosa é algo muito ingênuo, Porque quando você analisa o caso mais profundamente, você vai perceber razões ambientais para a formação daquele caráter, para a formação daquele tipo de personalidade. Eu me foquei muito no pai, O pai, quando foi buscá-lo na delegacia, disse para os policiais: eu não sei o que fazer com o meu filho, ele não me obedece. Aí se percebe claramente, um pai que não consegue controlar, dominar uma criança de 10 anos, 11 anos, é lógico que não foi um pai adequado, não foi um indivíduo interessado. Então a coisa mais importante para entender essa formação da delinquência, da criminalidade, por último da psicopatia, é entender que os pais precisam ter interesse genuíno, devem estar profundamente ligados à criança. Se acontecer alguma falha nessa relação, a criança pode se extraviar, ela pode lentamente, no vazio da atenção dos pais, buscar outras influências, buscar más companhias, como se diz, buscar outras aventuras fora do vínculo familiar. Então, quando nós falamos da mente criminosa, há sempre uma falha nesse tipo de relação infantil. Nós podemos dizer que a assistência infantil, quando falha, sempre será uma boa base para o extravio, para o desviar de uma criança que se desenvolve. Então fique atento, entenda daqui para frente, o seu papel como pai, como mãe, ou você como psicanalista. É importante entender, como é que as relações familiares se tornam facilitadoras desses aspectos desviantes. Podem até mesmo facilitar o surgimento de distúrbios que não estavam presentes desde o começo, mas vão se montando, vão lentamente se desenvolvendo à medida que a criança percebe o desinteresse, a falta de cuidado dos pais. Eu até gostaria de resumir, tem que ser uma coisa mesmo resumida, que o objetivo é uma visão mais panorâmica, resumir a função psíquica tanto do pai como da mãe. Quando nós falamos
da função psíquica da mãe, nós sempre falamos, né, que a mãe é inicialmente o centro das experiências do bebê. É por isso até que o Winnicott diz que a mãe não é bem uma pessoa no início. A mãe é um ambiente, ambiente mãe. Então é lógico, né, que ao falarmos dessas primeiras relações, é importante que a mãe esteja bem. Visto que a mãe é um ambiente, a mãe precisa estar interessada, precisa querer o bebê. Agora é lógico, né, que isso é o ideal. O que nós recebemos muitas vezes no consultório é o oposto. Mães que passam por depressão puerperal, né, pós-parto, mães que não conseguem gostar da criança, mães que se tornam apáticas porque são muito narcisistas. Ou seja, qualquer um desses déficits na atenção podem levar propriamente a criança não sentir a mãe como um centro positivo de experiência. Pode levar a criança a sentir até um processo de estranhamento no seu eu, no seu corpo, porque não sente a mãe como boa amparadora. O segundo ponto, a mãe é a base da construção psicoafetiva. Tudo começa pela mãe. Pelo menos no sentido triangular, eu sei que há outras possibilidades, mas no sentido do triângulo originário, mãe, pai e filho, podemos dizer que a mãe é a base para aquilo que chamamos de mundo emocional. É a partir do cuidado, do amor da mãe, da atenção da mãe, que a criança vai se sentir propriamente um ser. Não uma coisa, mas um ser amado, um ser importante para alguém. É esse olhar materno que vai dar condições para lentamente a criança ter relações empáticas com o outro. Porque ao sentir o amor da mãe, ela estará também capacitada a amar, a olhar de uma forma empática para o mundo. Então vejam, né, que a construção psicoafetiva baseia-se particularmente no olhar da mãe, no interesse que a mãe coloca sobre a criança. Um terceiro ponto, a atitude afetiva da mãe determina o clima total em que a criança vive. A criança vai ser mais alegre, menos alegre, deprimida, agressiva, dependendo relativamente da posição da mãe, dependendo da atitude da mãe. A criança, no início, ela não é um ser emancipado. Ela é mais um sintoma da própria mãe. Então, se a mãe for depressiva, a criança pode se deprimir. Se a mãe for insegura, ansiosa, ela pode transferir essa agressividade, esse desequilíbrio, essa ansiedade para a criança. Tudo aquilo que a mãe é, a criança sente. Mesmo que isso não seja transmitido de uma forma direta, né? Pode acontecer de ser uma transmissão um tanto indireta, inconsciente. Mas é importante ter em mente que a criança vai sentir essa fala silenciosa, essa comunicação silenciosa. Quantas vezes não ouvi aqui no meu consultório, né? Mães que disseram, eu sei que falhei, porque quando meus filhos nasceram, ou a minha filha nasceu, ou meu filho nasceu, eu não estava bem com o meu marido, estávamos para nos divorciarmos. Tudo isso pode ser, na verdade, a âncora, o momento crucial para a eclosão de um desequilíbrio também nos filhos, de um desequilíbrio nas pessoas que estão no entorno. Vejam, né, que mesmo que os pais não percebam, aquilo que eles sentem dentro da relação, o como eles estão, vai ter uma repercussão direta no ânimo, no equilíbrio e no desequilíbrio, né, que as crianças demonstrarão. Então entendam, né, que ao falar aqui da atitude da mãe,
Nós estamos dizendo que a mãe é crucial para determinar, né, se a criança vai ter mais confiança ou menos confiança no mundo e, por consequência, nas pessoas que a cercam. Uma outra coisa importante, a mãe é a fonte constante de provocação e estímulo, ou seja, ela é aquela que chama a criança para fora de si mesma. A mãe, a partir do seu cuidado, a partir do seu amor, fará com que a criança consiga sair do seu próprio corpo e ter engajamento com o meio social, ter engajamento com o outro. Para facilitar, deixa eu oferecer aqui a imagem de uma criança que tem profundos vínculos emocionais com a sua mãe. Ela terá grande facilidade de se apegar até a estranhos. Ela não terá, medo, ela não será ansiosa. Já uma criança que não consegue confiar na sua mãe, ela terá confiança, muito mínima no que está ao seu redor, nas outras pessoas que são estranhas. Se não consegue confiar na sua mãe, o que dirá então confiar em pessoas estranhas? Vejam que isso tudo é muito importante para determinar o olhar empático, aquilo que vai dar condições do indivíduo se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, sentir até culpa. A criança pequena, quando se apega favoravelmente à mãe, e a mãe sofre, a mãe de alguma forma exterioriza, dor, a criança sofre junto. Ela vai desenvolver uma espécie de bússola empática em que ela sente tudo aquilo que a mãe sente. Isso será crucial para que ela consiga, refrear a sua agressividade inata, consiga perceber a dor do outro se colocando no lugar do outro. Agora, se ela não tem empatia pela mãe, ela não terá empatia por ninguém, ela não conseguirá ter vínculos, com ninguém. Eu sei que já falei demais da mãe, mas preciso falar também da função psíquica do pai. Na psicanálise, o pai é aquele que é o agente do que nós chamamos de castração simbólica. É aquele que vai interditar o desejo que a criança tem pela mãe. É o terceiro, que vai ser introduzido na díade mãe-bebê. E o pai, como interditor, como castrador, é o agente da lei. Segundo a psicanálise, é aquele que vai estabelecer propriamente certos limites ao eu. Por isso, a criança, quando internaliza bem o pai, quando sofre uma ação positiva da função paterna, ela vai ter maiores condições de saber os seus limites, de perceber que não pode ter tudo, de que precisará suspender o seu desejo por prazer irrestrito. Tudo isso acontece naquilo que chamamos de castração simbólica. Em outros termos, no complexo de Édipo, a criança vai ter que abrir mãos da mãe, vai ter que aprender que aquele corpo materno já tem dono, ou seja, o pai seria o exemplo psíquico, de algo que coloca termos, de algo que limita o desejo de gozo imediato. E é exatamente essa castração simbólica que vai fazer com que a criança tenha maiores condições de aceitar a lei, de aceitar a norma. É por isso que falamos na psicanálise que o pai é a função que dá condição para a internalização do contrato social, que dá condição para que a criança consiga perceber positivamente, os motivos da lei, os motivos da norma. Se a criança não tem essa castração simbólica, ela não consegue se refrear. Ela sempre estará propensa a querer o gozo absoluto, o gozo imediato. O exemplo que eu dei há pouco do
menino de 11 anos que roubava carros, é lógico que ele não sofreu a castração. Até pela fala do pai, fica evidente que o pai é um pamonha, um indivíduo fraco, é alguém que não consegue dizer o não. Então, na psicanálise, o pai seria esse não psíquico, esse outro que vem limitar. E isso é crucial para que a criança não ceda a esses desejos delinquentes, esses desejos de ir contra a lei, de ir contra, o mundo social. Uma criança que não teve essa interdição, que não sofreu positivamente essa castração simbólica, ela terá muitas dificuldades com a lei, terá muitas dificuldades em ouvir não, em perceber que não pode ter tudo que quer, que precisa adiar, suspender o prazer imediato às custas de um prazer prospectivo. É isso que chamamos de ideal do eu, ou seja, a criança, quando é adequadamente castrada simbolicamente, ela vai formar um ideal do eu a partir da própria imagem do pai internalizado. O pai que antes era o inimigo, no complexo de Édipo, sofre um processo de identificação e a partir dessa identificação ele passa a ser o próprio limite interno que a criança passa a se impor. E no caso do adulto, ele vai conseguir se refrear exatamente a partir dessa relação, com o pai simbólico. Vejam que o ponto mais importante para a formação normal seria, nesse caso, a relação positiva, tanto com o pai como com a mãe. Esses são elementos cruciais para que não aconteça delinquência, para que não aconteça criminalidade e, por fim, a psicopatia. Num próximo vídeo, eu falarei um pouco mais sobre a questão do psicopata. Sairei desse aspecto só da delinquência, sairei do aspecto da criminalidade normal ou básica para algo mais acintuoso, que seria a psicopatia. Até lá!